Produzido pela Comissão Pastoral da Terra, o Atlas dos Conflitos no Campo aponta: 61 pessoas foram assassinadas em disputas agrárias no Brasil em 2016. O segundo maior número em 25 anos. A região amazônica concentra 57% dos casos. Assunto do programa Em Discussão, que hoje recebe Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, organizado em 24 estados, nas 5 regiões do país. Comigo também a deputada Ana do Carmo e o deputado José Zico Prado, ambos do PT. Sejam todos muito bem-vindos. Gilmar, o que falar desta tensão no campo que vem ceifando vidas? Esse número, além de alarmante para nós brasileiros, nos envergonha lá fora. O que falar do conflito de terra que ainda anda produzindo vítimas, mortes no campo? Isso nós estamos falando de 2017, hein? Depois a gente vai voltar lá atrás, a época, né, deputado Zico, do Cabo da Enxada, a deputada Ana do Carmo também. O que mudou de lá para cá? Parece que está mais violento? É um problema histórico, não resolvido no Brasil, diferentemente de outras partes do mundo que resolveram já no século passado as questões agrárias. No caso brasileiro, nós temos mais de 500 anos de latifúndio, surgimos como um grande latifúndio, 400 anos de escravidão e nunca fizemos a reforma agrária. Nós tivemos várias oportunidades históricas de realizá-la no nosso país, entretanto, a força do latifúndio e dos setores conservadores no Brasil sempre se contrapuseram à ideia de reforma agrária. Por essa razão, o problema da violência é um problema que perdura há anos. Você tem uma situação de injustiça social pela não distribuição da terra no Brasil, e por outro lado, um processo de concentração brutal, uma das maiores concentrações de terras do mundo. Você tem também um outro lado, que é o da impunidade, porque as mortes no campo, elas prosseguem porque tem a sensação de impunidade, ou seja, de 85 para cá são mais de 1.600 mortos, desses 200 e tantos casos foram levados a julgamento, alguns foram condenados e você não tem praticamente ninguém cumprindo prisão por causa disso. Por essa razão, agora no ano passado, subiram estatisticamente o número de assassinatos no campo. Mas não é uma particularidade do campo também, porque o número de assassinados nas periferias e no Brasil também cresceu enormemente. O ano passado nós tivemos 50, quase 60 mil pessoas. 59.080, segundo o mapa da Exatamente, violência. é um ascendente que mostra que a violência no Brasil é um tema que preocupa muitíssimo, somado ao problema da injustiça social e do desemprego, que tende a se agravar cada vez mais. E a leitura, deputado Zico Prado, bem-vindo a esse Em Discussão. Sua pergunta, sua questão ao Gilmar. E mais do que isso também, a como o senhor recebe esse número que também nos envergonha. Primeiro, cumprimentar o Gilmar por essa disposição. O Gilmar que é um companheiro lutador da reforma agrária há muitos anos. Quero dizer que eu conheço o Gilmar, acho que eu ainda era metalúrgico, eu já estou aqui no 7º mandato. Obrigado. Então, quero cumprimentar o Gilmar por toda essa dedicação da vida dele, né, nessa luta pela reforma agrária. Cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar a nossa companheira Ana, que também já puxou enxada, sabe o que é morar na roça e não ter terra, porque no meu caso eu só vim para São Paulo porque não tinha terra. Se tivesse terra, talvez não estaria aqui em São Paulo. Mas quero dizer que esses números, se a gente pudesse contabilizar todos o que aconteceu na história do Brasil, é uma guerra entre os fazendeiros, entre os grandes proprietários de terra, contra aqueles que querem trabalhar no campo, que querem ter o seu pedaço de terra. Isso é de anos, né? Anos e anos e anos. Antigamente tinha aquelas brigas do latifúndio que ia mudando a cerca para ir tomando dos pequenos. Ele cada ano mudava a cerca de um lado para até o cara não ter mais nenhum pedacinho e ter que ir embora e vender. Hoje, nós temos o privilégio aqui no Brasil de ter encontrado um movimento do tamanho do MST que está
organizado no Brasil inteiro e que a gente pode, além de discutir a reforma agrária, a gente faz a contabilização dos mortos, das lutas e mais do que isso, nós, através do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a gente politizou essa discussão. Sim. Hoje no Brasil é uma política, né? Tem trabalhadores e trabalhadoras e tem aqueles que não concordam com essa política de distribuição de terra, mas a terra é para quem nela quer trabalhar, não é para especulação. E a gente vê aqui no estado de São Paulo quantas fazendas improdutivas que tem e a gente não tivemos a capacidade ainda de fazer os assentamentos. Eu quero cumprimentar e para mim é uma honra estar aqui junto com a Ana e com o Gilmar e com você, Jorge. Prazer é todo nosso. Gilmar, quer responder primeiro ao deputado? Depois eu vou passar a palavra à deputada Ana do Carmo. Como eu disse antes, e também o prazer é recíproco, e obrigado pelo convite de estar aqui. Nós temos esse problema histórico, ele poderia ter sido resolvido em vários momentos da história brasileira. E ele nunca foi encarado como um problema, de fato, político a ser resolvido no nosso país. Não se quer resolver esse problema. Não se quer resolver porque, muito rapidamente, até para os telespectadores saberem, seria falta de terra? Não é. Nós temos terras em grande quantidade. Aliás, dos 850 milhões de hectares de terra, nós plantamos hoje em 100 e poucos milhões de hectares de terra. Uma parte é utilizada... Mas tem a cobertura vegetal também, que claro, tem que ser preservada. Reservando todas as áreas de preservação ambiental, florestas. Que nós somos favoráveis. Aliás, quem está destruindo grande parte da natureza é a própria agricultura ostensiva, química, a utilização intensiva, por exemplo, da criação de bois no norte do Brasil, que está destruindo. Então, nós temos uma grande quantidade de terras devolutas, terras públicas e terras improdutivas que poderiam ser usadas para a reforma agrária. Nós temos mais de 4 milhões de famílias sem terras que poderiam estar produzindo. E veja, numa situação em que o Brasil vive um desemprego massivo, são 14 milhões de desempregados nesse país, uma parte deles, evidentemente, poderia estar produzindo. Aliás, até a própria classe média busca pequenos sítios por aí para produzir Sim. alimentos saudáveis, etc. Imagine o povo brasileiro que poderia estar produzindo. Recursos, nós temos recursos. Do orçamento da União, quase a metade são destinados anualmente ao pagamento de juros e serviços. 400 bilhões por ano. Exatamente. Se nós fizéssemos uma moratória de alguns anos e investíssemos na reforma agrária, nas questões sociais, evidentemente nós mudaríamos a cara desse país. Portanto, nós temos terra, nós temos gente, nós teríamos técnica e teoricamente recursos. O que está faltando? Legislação. Tem uma legislação que diz que toda a terra que não cumpre a função social poderia ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, o que falta? Falta vontade política e determinação em fazer com que a reforma agrária ocorra. E a reforma agrária, Sérgio e telespectadores, é uma das coisas mais modernas a serem feitas na atualidade, que não é naquela perspectiva da distribuição pura e simplesmente da terra, objetivando um produtivismo. Não, nós temos que pensar a reforma agrária mudando o modelo agrícola, mudando os jeitos, paradigmas tecnológicos de produção para avançar numa perspectiva de agroecologia que preserve o meio ambiente. A Falou em agroecologia. Eu tenho que passar a bola para a deputada Ana do Carmo. Pois Vou falar que aqui nessa casa está à frente, a coordenadora da Frente Parlamentar, né, da agroecologia. Claro. E eu queria que a senhora falasse um pouco também por que dessa resistência em mudar. Porque o Brasil é campeão, né, em termos de commodities. Produção esse ano aí, 238 milhões de toneladas, né? Claro. Soja, mais de 100 milhões de toneladas, o milho. E só um detalhe antes da deputada, Certo. quando nós exportamos commodities agrícolas e minerais, nós estamos exportando produtos não industrializados. Água, solo, sol. Água, luminosidade, cada quilo de soja são 100 litros d'água, cada quilo de carne exportada são 1.000 litros d'água. Nós estamos destruindo Isso não tem o preço. meio ambiente
e, em troca, evidentemente, que a agricultura cumpre um papel no balanço geral de pagamentos e obter superávit na balança comercial que equilibra o balanço de pagamentos, que é deficitário principalmente na área financeira. Mas isso não justifica, a depredação que se faz no solo brasileiro. Isso tem um preço e nós somos temporariamente moradores desse lugar. Nós deveríamos cuidar e legar às futuras gerações um ambiente muito mais saudável do que aquilo que a gente vai deixar se não mudarmos esse modelo. Deputada Ana do Carmo, muito bem-vinda ao Em Discussão. Certo, eu quero primeiro aqui fazer um cumprimento especial ao Gilmar Mauro e dizer do orgulho que eu tenho em acompanhar e conhecer e muitas vezes participar de toda a luta do MST, né, Zico? Que é um movimento que, de fato, tem organização, responsabilidade, e eu, assim, tenho muito orgulho, porque sou uma defensora e admiro muito o trabalho, e em toda parte que a gente vai, tem um movimento organizado. Esses dias eu estava em Minas, a 750 quilômetros daqui, lá tinha a barraquinha do MST na Semana do Fazendeiro, em Viçosa. Então, assim, ali fazendo as suas defesas, defendendo a luta do povo pobre, daquele povo que precisa. Lá estava a faixa e o pessoal do MST, viu, Jorge? Então, isso é uma alegria imensa, né? Isso a gente tem que lutar para que cada vez mais esse povo entenda a luta do MST, né? Então, eu quero te cumprimentar e dar os parabéns e dizer que Deus é que te ilumine e dê muita força, porque precisa de muitas pessoas assim, né? Cumprimentar meu amigo, deputado Zico, um companheiro de muita luta, né? E luta em defesa daqueles que também são os mais que precisa, né, do nosso trabalho. E cumprimentar o Jorge, que é um amigo de já há bastante anos aqui, que nos orgulha muito trabalhar com uma pessoa assim. Obrigado, né? deputada. E, então, para mim é um prazer. Eu quero dizer que essa questão da reforma agrária, da luta em defesa da terra e o desmando que está acontecendo, com o desrespeito com aqueles que mais precisam, as pessoas sendo assassinadas, mulheres, crianças, né? E também não só pela luta da terra, mas que é uma luta muito justa, mas também as pessoas, a maior parte das pessoas hoje que são assassinadas, que são mortas aqui no Brasil, especialmente também em São Paulo, pessoas negras, pessoas da periferia e pessoas pobres. Então isso nos deixa muito triste. Então é uma luta de todos, né? E a gente não pode deixar de repudiar tudo que vem acontecendo. E como se isso não bastasse, né? Diante de toda essa luta nossa aqui em defesa da agricultura, em defesa da reforma agrária, em defesa de mais investimento para a agricultura, que é uma luta aqui do deputado Zico de muito mais tempo do que a minha, mas eu me somei a essa luta do deputado, que é também o apoio do governo do estado, que, na verdade, os pequenos produtores não têm. A agricultura orgânica e os agricultores da agricultura familiar hoje não estão tendo nem assistência técnica para poder trabalhar. Então, além de não acontecer as reformas, a reforma agrária de verdade, ainda o que foi feito, o pouco que foi feito, essas pessoas não têm o suporte, o apoio que deveria ter, né? E todo ano a nossa luta aqui é muito grande para que tenha mais recurso no orçamento, para que abra concurso para contratar técnicos para dar assistência, né? E a gente acaba não conseguindo. Aqui é uma casa que tem 94 deputados, na qual a maioria é do governo, né? E joga na cartilha do agronegócio. Não joga na cartilha dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso nos deixa muito triste, mas a gente não desanima, viu, Mauro? Estamos junto com vocês, vamos continuar lutando. Enquanto vida tiver, a gente vai lutar. Diante de tudo isso, desse trabalho todo da Ana do Carmo, do Zico, de alguns de vários funcionários da Secretaria do Estado, né, funcionários técnicos, como engenheiro, pesquisador, enfim,
nos procurou para poder a gente fazer uma frente parlamentar em defesa da agricultura orgânica. E essa frente veio trabalhando já há alguns anos, e aí se discutindo e debatendo com os movimentos organizados o que fazer. E chegamos à construção, junto com todas essas associações, entidades, em elaborar um projeto de lei, né, aqui nessa casa, que regulamenta a agricultura orgânica aqui no estado de São Paulo. Junto com um assessor nosso aqui da casa, que é um assessor da nossa assessoria coletiva da bancada, que é o companheiro Alberto, que também é funcionário do INCRA, né, Zico? Do INTESP, agora também. Do INTESP, do INCRA, que conhece muito. E a gente conseguiu elaborar um projeto. E esse projeto hoje tramita aqui na casa, já foi dado parecer favorável por uma comissão, ele vai ter que passar por 4 comissões, e a gente está assim, pedindo apoio, pedindo empenho das pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive dos movimentos, né? Inclusive claro. Dos movimentos. Não, o MST está participando, tem ajudado, né? Inclusive para mandar e-mail para os seus deputados, pedir os deputados para poder votar a favor desse projeto, que ele é muito importante para que aconteça agricultura orgânica, de fato, aqui no estado de São Paulo. Mas, assim, a gente sabe que todo recurso que tem hoje disponível do Estado, tanto do governo federal, é muito pouco para agricultura orgânica, quase nada, e também para a agricultura em geral, da agricultura familiar, agricultura da reforma agrária, né? Não agricultura para o agronegócio. Enquanto o governo não dá recurso para os agricultores, para a agricultura familiar, não dá recurso para a luta do MST, né, que é muito pouco, ele dá isenção para o agronegócio de 10 milhões. Gente, 10 bi. 10 bi. Gente, isso é inaceitável. Vai tirar a aposentadoria do trabalhador rural, do trabalhador comum, e dando com a maior cara de pau para o agronegócio, e vai para a televisão, para as entrevistas, falar com o maior descaramento, porque é um descaramento, que vai sim dar continuidade no debate e na discussão da reforma da Previdência. Era bom em perguntar, Brasília. inclusive, deputada, para o Gilmar Mauro, se a questão da agroecologia está na pauta do MST, se realmente esse seria o caminho para a absorção dessas famílias, muitas que estão em assentamento e que não têm o guarda-chuva do Estado, seja dos empréstimos, seja do seguro, Claro. não é? Seguro agrícola, se o agronegócio, que tem todas as coberturas, inclusive uma dívida enorme aí, né? É até desigual, não dá para comparar, né? Mas em se tratando de agroecologia e agricultura orgânica, qual que seria a saída, né? É isso, qual que seria a saída, e a gente tem que repudiar tudo que está acontecendo, né, Jorge, Mauro e Zico, porque é impossível, né, querer fazer uma reforma agrária, tirar a aposentadoria dos agricultores, do trabalhador rural, tirar a aposentadoria do trabalhador rural, dizendo que a Previdência tem um déficit grande, que não pode continuar do jeito que está, e dar uma isenção desse tamanho para o agronegócio. Só vamos Como separar que- as duas questões, por favor, para não confundir. Então- Primeiro é a aposentadoria, tá? A Previdência, que está passando por uma reforma. Segundo o Isso. ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, até outubro deve-se encerrar essa discussão e a votação da matéria, mas é importante falar e focar na agroecologia. Gilmar. Olha, eu tenho defendido, deputada Ana, Zico, deputado Zico e telespectadores todos, para fazer a reforma agrária no Brasil, nós precisamos fazer um debate com toda a sociedade. Não é mais só o MST ocupando terra. É evidente que o MST vai continuar ocupando terra, porque tem uma questão, se uma organização que não responde às necessidades da sua categoria, ela não tem sentido de ser. Logo, nós somos uma organização de sem terras. Portanto, nós vamos organizar famílias sem terras. E a ocupação, é uma forma de pressão.
uma forma de chamar a atenção de áreas existentes, seja improdutiva, seja agora na última jornada. A última jornada foi de terras griladas para a reforma agrária, ou reforma agrária, não, desculpa, reforma agrária nas terras dos corruptos. Dos corruptos, né? E muitas terras foram compradas a partir da corrupção. Aliás, a história brasileira da grilagem, etc., é muito extensa nisso. Mas nós precisamos debater com toda a sociedade esse tema. E a questão que nós sempre colocamos, de uma forma muito simples e didática, é que tipo de comida, de alimentos ele quer comer. Isso é para o povo brasileiro. É aquilo que está na gôndola dos supermercados, ok. Isso o capital e a forma como a agricultura está estruturada resolve. Agora, o que está na gôndola dos supermercados tem uma quantidade imensa de agrotóxico. Muitas vezes se utiliza trabalho análogo à escravidão e à destruição do meio ambiente. Ou seja, tem um preço isso. Segunda pergunta é, que tipo de uso nós queremos dar ao solo, à água e a todos os recursos naturais, à biodiversidade em geral? É esse o uso que o grande capital está dando para exportar commodities, para equilibrar o balanço de pagamentos, destruir o meio ambiente? Ok, eles vão continuar dando. Agora, isso tem um custo ambiental. Nós não vivemos só uma crise econômica, política, social. Nós vivemos uma crise ambiental, é um problema de aquecimento do planeta. E talvez algum tempo... Não reconhecido pelo presidente dos Estados Unidos, que falou de extremos do clima. Não tem aquecimento global, tem um frio muito grande, agora, um calor na ida dele à França, ele meio balançou porque os franceses se mantêm e tal. Então, todo mundo sabe, cientistas sérios, que isso está impactando o mundo e vai impactar com muita gravidade o futuro da humanidade. E essas questões nós temos que discutir com a população. E veja, só um detalhe importante, que paradigmas tecnológicos nós queremos? Porque nós temos as grandes maquinárias, e quando nós falamos em agroecologia, às vezes tem gente que pensa que nós queremos voltar à junta de bois, um burro. O cabo da enxada. O cabo da enxada. Gente, eu trabalhei com junta de bois, eu trabalhei com cabo da enxada. O trabalho agrícola é um trabalho extremamente penoso. Nós queremos tecnologia, nós queremos diminuir a penosidade do trabalho agrícola. É preciso ter tecnologia sim, mas uma tecnologia que agrida menos o meio ambiente e que efetivamente transforme o camponês num sujeito que possa trabalhar, mas sobrar tempo para estudar, para ter conhecimento e assim por diante. Nós estamos nessa, não é uma volta ao passado simplesmente. 4 minutos para encerrar esse bloco, eu tenho que passar a palavra ao deputado Zico Prado, só para fazer um comentário em cima disso. Não, Jorge, eu acho que essa questão da agroecologia e que essa necessidade que se tem presente hoje nos grandes centros urbanos é muito importante, de dizer que tipo de alimento nós queremos comer daqui para frente. Hoje, se você... Teve um evento lá na Diocese de Jales, na Escola Vocacional, com 600 agricultores e estudantes de economia, para discutir agroecologia. Foi um seminário de 2 dias importantíssimo, porque a gente, é aquilo que o Gilmar fala, quando a gente falava em agroecologia, aquela cenourinha torta, mal feita, pequena, aquelas coisinhas muito feias, esse aí é agroecológico. Hoje não, hoje nós queremos produzir com qualidade, bonito, uva, cenoura, chuchu, tudo aquilo, leite, o milho, agroecológico, para que a gente possa, quando comer o bolo, não estar comendo um bolo transgênico, né? Que é o milho hoje, qual é a origem do milho? Né? Até a cerveja, né? Estão fazendo com milho com e milho transgênico. Milho transgênico. Então, que tipo de vida nós vamos ter daqui para frente? Eu acho que essa questão, e a gente tem, Gilmar, eu acho que no Movimento Sem Terra tem discutido muito isso. Essa é a tônica que tem lá dentro, porque quando você vai vender isso para o hospital, quando você vai entregar isso mesmo para um mercado pequeno e médio, Jorge, hoje todo mundo quer saber a origem. Mas isso que o Gilmar falou é muito importante. Nós temos que conscientizar aqueles que não são agricultores. E não dá para pagar um prêmio, um valor a mais quando se tem a origem, a agricultura familiar, orgânica, agroecológica? Deveria isso estar As carimbado. pessoas estão dispostas a pagar mais. Deveria estar carimbado. Mas hoje você chega aqui
Esses dias eu fui comprar no mercado alface. Eu peguei a alface, ela é hidropônica. Eu falei, mas você só tem essa hidropônica? Não tem alface da terra? Ele falou, por que essa não é da terra? Não é. Eu falei, não, essa é da sequer água. sabia. Ele não E sabia. é uma diferença, deputado, muito grande. E às vezes a turma confunde hidroponia com orgânico, não tem nada a Nada ver. a ver, nada. São 3, 4 nutrientes que são agregados à água, então ela é muito mais pobre em termos de nutrientes. Mas é bonita, porque tem gente que despreza a cor da terra. Pois é. O talo que precisa tirar, né? Como se... Então, ô, Jorge, mas quem estava vendendo era um pobre empregado do supermercado. Falei, não, essa aqui não usa terra para plantar. Eu expliquei. Ele ficou, Gilmar, me olhando assim, falou, mas é verdade? Porque nós precisamos, porque a agricultura que nós, no meu tempo, vivia, acho que da Ana, o Gilmar é mais recente, a agricultura que nós tínhamos era muito... A gente aprendia da onde fazer. Depois vieram tudo criança para os grandes centros urbanos, hoje eles não conhecem. Então, fazer essa conscientização na cidade, não só na cidade de São Paulo, mas no país, todas as cidades, para a gente voltar a querer ter alimento de qualidade e saber o que a gente está comendo. Só a resposta do Gilmar. Mauro, para a gente fechar esse bloco. Gilmar. Eu acho que esse é o caminho que nós defendemos, é um debate com toda a sociedade, numa perspectiva, inclusive, de conscientizarmos, nos conscientizarmos todos, que o veneno... primeiro que a agricultura está extremamente centralizada e o comércio mundial é concentrado. Hoje o mundo consome 4, 5 tipos de produtos. Na Idade Média consumia 800. Né? Há uma redução, Sim. mas as grandes indústrias alimentícias monopolizaram e ganham muito dinheiro. Então é preciso ter a consciência de que esses tipos de produtos produzem câncer. Por exemplo, a dislexia é um problema do veneno, que atinge o sistema nervoso central. O índice de suicídios nas regiões que produzem com muito veneno é muito alto e, evidentemente, é cumulativo no organismo. Então, nós queremos uma agricultura saudável. Saudável para quem consome, saudável para quem trabalha na... produz. E saudável para a natureza e para as futuras gerações que virão depois de nós. Vamos falar mais sobre esse tema no próximo bloco do Em Discussão, que volta em instantes. Estamos de volta com o programa Em Discussão, hoje falando de conflitos agrários no Brasil, que vitimaram 61 trabalhadores, segundo o Atlas de Conflitos no Campo, que foi editado e divulgado, inclusive nesta Casa de Leis, pela Comissão Pastoral da Terra. Eu pergunto, Gilmar, até para que o nosso telespectador conheça o tamanho, a dimensão do problema. Primeiro, quantas pessoas hoje estão vivendo em acampamentos, assentamentos? Há quem diga, Gilmar, que a reforma agrária perdeu o bonde da história, porque o Brasil é um grande produtor agrícola, de commodities, como eu falei no primeiro bloco, a estimativa, né, a safra 2017, 2018, 238 milhões de toneladas. Quer dizer, um país agrário, exportador. Quer dizer, tem espaço para agricultura familiar? Quanta gente está acampada, não é nem assentada, acampada nos dias de hoje? E quem é o MST? Ou seja, quanta gente já foi assentada, mas continua com a bandeira ali. Nós temos hoje no Brasil 120 mil famílias acampadas. Muitos acampamentos, inclusive, de longa data. Eu ouvi dizer que tem acampamento de 15 anos. 15 anos. De 15 anos existem acampamentos. 15 anos debaixo da lona, debaixo deputado. da lona. Barracos simples, sem uma solução do problema. Inclusive no estado de São Paulo, nós temos um acampamento de 15 anos. Né? Estivemos discutindo essa semana, inclusive, alternativas para solucionar isso. Agora, em termos de assentamentos no Brasil, vinculados ao MST, em torno de 400 mil famílias. Uma área bastante significativa, grande, fruto de muitos anos. O MST foi fundado em 1984, então, desde então, tem sua atuação em todo o Brasil marcada pela luta pela reforma agrária. Evidentemente que é um avanço significativo, mas se nós compararmos as 400 mil do MST e também tem outras famílias que fora assentada no período da ditadura, inclusive, na expansão para o norte, nós chegamos a 800 mil famílias em todo o Brasil.
ainda é muito pouco diante da demanda na população brasileira, que são mais de 4 milhões de famílias sem terras que gostariam de ser assentadas. Uma pesquisa aqui em São Paulo 4 recente, milhões, vamos de colocar esse famílias número, de famílias. sem terras no Brasil. Essas pessoas estão no campo ou já migraram para a cidade e têm disponibilidade de voltar para o campo? A gente tem que maioria- lembrar que são 14 milhões de desempregados também. Exatamente. Isso gera uma pressão no campo também. Exatamente. A maioria dessas famílias moram nas pequenas cidades do interior. Você tem um processo de urbanização muito intenso no Brasil. No último período, nós temos mais de 85% da população já vivendo em centros urbanos. Né? O que não é um fenômeno do Brasil. A China também aconteceu isso, a Rússia. Com exceção ainda da África, um pouco Índia, a própria China ainda tem alguns milhões no campo, mas em geral é um fenômeno mundial. Agora, são trabalhadores que no último período, em função do pleno emprego, eles tiveram acesso a um mercado de trabalho voltado principalmente para a construção civil e assim por diante. Bom, a crise bateu, o mercado de trabalho está nessa crise difícil, 14 milhões, e muitos desses trabalhadores hoje não têm trabalho na cidade e, evidentemente, podem voltar ao campo. Muitos deles, eu acho que vai crescer as ocupações de terra no próximo período, por causa precisamente disso, porque não há uma alternativa econômica, né, com carteira assinada como nós tivemos no passado. Aliás, essa é uma particularidade, talvez seja motivo de um outro debate outro dia, que é uma realidade mundial. Quer dizer, o desemprego é algo no mundo inteiro e, em muitos casos, sem perspectiva de volta. Sem perspectiva de volta. Eu quero até ouvir do deputado Zico Prado isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, praticamente estamos abolindo a colheita manual de cana. Uma máquina desemprega 100 cortadores de cana. 100 cortadores de cana. Para onde vão os cortadores de cana, deputado Zico? O deputado até no intervalo nos falou aqui da pulverização de veneno, defensivo, né? Defensivo, vamos trocar o nome, né? Defensivo. Com um avião mesmo, que acaba atrapalhando, não vê o limite da cerca e chega na agricultura familiar, na propriedade do lado. Fale um pouco sobre isso aí também. Eu acho que esses dados, hoje que estamos aqui, tem sido... Hoje que a maioria dos prefeitos, Jorge, de pequenos municípios, olha aqui no estado de São Paulo, nós temos 521 municípios com menos de 50 mil habitantes. A maioria desses pequenos municípios, a maioria são trabalhadores agrícolas. Estão lá fazendo um quebra-galho, trabalhando num posto de gasolina, fazendo aquilo, mas a vocação dele é agrícola. E o prefeito não cai a ficha ainda de falar, olha, eu quero terra na minha região para pôr esses trabalhadores no campo, que é a vocação que eles têm. E esse é um debate, e chega para mim, Gilmar, deputado, você não tem uma indústria para trazer para cá, você não sabe quem que não quer. A Volkswagen, quando eu vim para São Paulo em 69, tinha 42 mil trabalhadores. Hoje tem 16 e produz mais carro do que naquela época. Exatamente. Então nós temos que... O mundo é outro hoje. Mas como segurar a juventude, por exemplo, no campo, Jorge, sem uma internet banda larga, sem os atrativos da cidade, deputado? Essa que é a questão. Que a gente tem que ter tecnologia suficiente, porque hoje o problema da distância do campo na cidade não é o que deixa o jovem não ir. Porque hoje tem um carro, tem a moto, no instante ele está na casa dele, não é no meu tempo que eu fazia a pé 6, 8 quilômetros. Eu saía, ficava 2 horas na estrada para ir assistir uma missa. Então, Macaubal, hein, deputado? Então, hoje é muito difícil. O que eu acho que é falta de tecnologia para garantir o jovem lá na agricultura. E não uma garantia só de ele estar entrando na internet, Jorge, mas numa garantia com tecnologia agrícola. Eu acho que aí a Embrapa poderia ajudar muito, as secretarias de agricultura, porque senão nós vamos daqui uns dias ter o que nós estamos vendo hoje nos grandes centros, né? Quantos não morrem na Zona Leste, onde eu moro, lá em São Bernardo, nas periferias, porque são jovens que não têm ocupação. Então essa questão hoje da reforma agrária, o Brasil tem que levar isso a sério. Não dá para a gente brincar de fazer um assentamento. E por não levar a sério que tem ainda conflito com vítimas. E tem os conflitos que tem, porque o grande proprietário de terra acha que ele tem que ter a terra só para criar boi.
E hoje também isso no mundo já não cria boi em pasto extensivo. Isso é só nós aqui nessa aberração da natureza, que é 4, 5 cabeças no alqueire de terra, de boi. Isso é um absurdo, você ter 4, 5 cabeças de boi no alqueire de terra, que se é perto de uma cidade grande, dá para uma família viver se ela plantar hortifruti. Então, essa questão da agricultura, nós temos que ter uma outra visão. Eu acho que aí, com uma orientação de técnicos, com novas tecnologias, e a gente implementando uma política nas pequenas e médias prefeituras, que esses prefeitos têm que começar a entender isso. Gilmar, Sei você que quer o Gilmar responder pro acha deputado disso. e depois eu vou passar a palavra à deputada Ana do eu Eu não Campo. estava sei se rindo vão- aqui, deputado, porque tem umas coisas, Jorge, que é o seguinte. A agricultura sempre foi marcada, deputada, por um preconceito. Exato. Desde os tempos que eu morava no campo e era menino, era meio os caipiras, tal. Os da roça. Os da roça, o cara que não estudou. E os pais reproduziam isso. Meu filho, estude, para você não ser igual eu. Então, o lugar do campo era o lugar de quem não estudou, de quem não teve acesso a nenhum tipo de educação, e a sociedade criou um preconceito. Desde os tempos do livro aqui do nosso... Do Monteiro Lobato? Do Monteiro do Lobato. Sim, europeus. Exatamente. E até hoje, se você verificar... O Jeca eu estava... Tatu aí. O Jeca Tatu. Até hoje, você tem um problema... que você tem um abacaxi, você tem um pepino, levou fumo, batata quente, pisou na jaca, pisou no tomate, ninguém fala, ih, caiu no rio Tietê, por exemplo. Então são produtos E agrícolas... se cair, vai morrer. São produtos agrícolas sinônimos de problema. Eu brinco, o único produto que tem mais ou menos um afago é o chuchu. Ah, meu chuchuzinho. O resto é sinônimo de problema. Isso está mudando. Eu queria dialogar Sim. essa fala com a juventude. A deputada, inclusive, teve contato com muitos aí que já apostam, né, as suas carreiras. Exatamente. É o engenheiro agrônomo que quer ver a Exatamente. agroecologia. E nós estamos trabalhando e formando técnicos em agroecologia, tecnólogos em agroecologia, e brilha o olho da juventude essa perspectiva. Porque na juventude esse tema é mais latente, mais forte, está mais preocupada com o meio ambiente. E isso... eu acho, nós estamos aqui em São Paulo, Jorge, grupos de teatro aqui de São Paulo, um monte de grupo, aliás, é uma das cidades no mundo que tem mais grupos de teatro, é a cidade de São Paulo, estão procurando e indo para os assentamentos. Nós vamos criar uma companhia de teatro, vai construir sua sede num assentamento, e são jovens que estão discutindo na periferia, mas estão discutindo também novas alternativas de vida, qualidade de vida. Eu falei antes, classe média, às vezes compra um sítiozinho para levar os seus filhos no final de semana. De cada 10 paulistanos, 7 toparia sair se tivesse condições de sair. Então há um outro processo, uma outra avaliação, porque a cidade também é sinônimo de um estresse muito grande de problemas ambientais, de problemas sociais, de falta de um monte de coisa, né, que está sendo questionado hoje aqui no mundo inteiro. Eu acho que essa questão, Jorge, pegando o gancho aí do Gilmar, eu acho que hoje na cidade tem uma ansiedade de querer entender o que é o campo. Sim. Eu, no meu primeiro mandato, eu fui com meus assessores daqui, nós fomos visitar um assentamento, nós fomos lá em Sumaré, Gilmar, para ser mais preciso. Chegou lá, tinha uma plantação de amendoim, um dos filhos do cara falou, mas isso aqui é amendoim, mas cadê a vagem? Falei, tá na raiz, caramba. Não, isso não dá na folha. Né? Porque, e hoje é difícil, você chega lentamente, mas está mudando. Eu concordo com isso com o Gilmar. Deputada, sobre essa mudança da juventude, inclusive o espaço dedicado, aí a gente fala da agroecologia, mas se vê também o consumidor querendo mais saúde, né? As feiras, o armazém, não é? Com produtos. Deputada, a sua questão, por favor. Então, eu vejo, assim, hoje, na verdade, aqui no estado de São Paulo, Gilmar, 73% dos casos de câncer, inclusive em crianças, já foi comprovado pelo HC de Ribeirão, que é por conta do uso excessivo do agrotóxico na sua alimentação, na água e enfim.
Isso já é comprovado, né, com pesquisa e tudo, e é verdade. E a gente sente, né, quando a gente anda, a gente sente. Diante disso, claro que cabe toda uma preocupação de todos nós, mas especialmente do poderes público, né, que precisa de dar condição para que esses produtores que querem possa passar a produzir o orgânico e também valorizar, né, dentro da lei que já garante que uma parte da alimentação tenha que ser, que uma parte uma porcentagem da alimentação que o Estado, que as prefeituras tenha que comprar para fornecer comida nas creches, nos hospitais, que seja da agricultura familiar e agricultura orgânica. E aí já tem programa para isso, já que é o tem PEPAS, programa, né? que é o PEPAS. Então, assim, algumas prefeituras, em algum momento, teve um avanço grande nessa compra de produtos orgânicos, inclusive arroz orgânico. Aqui na Prefeitura de São Paulo, no governo Haddad, chegou a comprar arroz orgânico por muito tempo, né? Acho que o período quase que todo, para merenda escolar. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então os poderes públicos precisam ajudar, e começando para ajudar é começar a comprar o orgânico, né? Porque eles aí falam assim: ah, mas vocês debatem, pede para comprar o orgânico, fica brigando, fazendo um movimento em defesa do orgânico, mas o orgânico é mais caro, porque não sei o que, só que você tem a contrapartida, porque com o tempo o número de pessoas doentes que dá esse gasto todo para o governo vai diminuir, não é verdade? Então é investimento à saúde pública. Então, a gente precisa de entender isso e convencer as pessoas em consumir o orgânico, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro, né? Mesmo enquanto os governos não se conscientizam, a gente precisa de se conscientizar que precisa consumir o orgânico e brigar muito para que os governos estadual, prefeituras, comprem o orgânico para a merenda escolar, para os hospitais, para os presídios, né? Para poder incentivar esses trabalhadores a produzir o orgânico, né? É isso, Gilmar? Claro, e mais, essa semana até saiu uma lista de quais os produtos que mais têm agrotóxico. O que me chamou a atenção é que a cenoura está no topo, por exemplo, Então, né? Cenoura, depois vem o moranguinho, aí segue alface, tomate, e a lista segue, é muito grande, é um índice muito alto. Nós estamos discutindo, inclusive, nesses dias, com a própria Secretaria de Educação do Governo do Estado, essa perspectiva de que o Governo do Estado abra um programa para alimentação saudável e compre da agricultura familiar um alimento saudável. Eu tenho uma filha de 18 e um filho de 2 anos e meio. O de 2 anos e meio está indo numa creche, eu confesso. É difícil, viu? Porque eu sei que ele não está comendo pelo menos no almoço, de manhã e de noite está em casa, mas não está comendo um produto bom. Está comendo. Isso é importante, mas nós não queremos só comida, nós queremos qualidade de alimentação que vai diminuir problemas no futuro. E evidentemente que programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que era um programa importante, que atendia milhões de trabalhadores em todo o Brasil, foi praticamente extinto. Sabe, Jorge, que esse programa... Ele adquiria da agricultura familiar um pouco recurso, ele viabilizava a produção da agricultura familiar e viabilizava vários municípios. Eu quero somar isso com o tema da reforma da Previdência. Muitos pequenos municípios desse Brasil, eles sobrevivem da renda produzida pela agricultura, são fundamentalmente municípios agrícolas e serviços, na maioria das vezes, e muitos municípios desse país dependem do consumo gerado a partir das aposentadorias dos pobres nesse país. Que a aposentadoria que pode estar ameaçada a partir de agora com essa reforma? Com certeza. Porque lá atrás já se falava do grande vilão, que era o peso, que veio do Fundo Rural. O deputado lembra disso, que dizia que o agricultor não contribuiu, mas depois, por idade, se aposentou e aí a conta não fechava. Só que naquela época havia um número de trabalhadores muito maior, né? Para a relação que havia de aposentados. Hoje o número de aposentados
cresceu e vai crescer muito mais e velozmente nos próximos anos. Isso há um risco de desequilíbrio, Gilmar? Com certeza, mas o problema que não está sendo discutido com a população e a essência do nosso problema financeiro nacional não é a aposentadoria do pobre. O problema é a financiarização da economia no mundo todo. Você gasta metade do orçamento pagando juros e serviços da dívida, para mim, honestamente, esse é o maior roubo legalizado que existe. A corrupção vira dinheiro de cachaça perto do grande roubo que o capital financeiro faz no mundo inteiro. Hoje tem 5 vezes mais dinheiro do que coisas para comprar no mundo. Por isso que você vê de vez em quando um empresário, não sei de onde, comprar um time de futebol. O que eu vou investir? Vou comprar um time. E compra, tem muito dinheiro. Se quisesse comprar todas as coisas do planeta, não teria coisas suficientes. O grande capital, os bancos, estava vendo o lucro do Itaú agora, caiu um pouquinho, mas são trilhões o lucro. É um lucro absurdo, enquanto a aposentadoria é resolver um problema humano. Veja, eu vou dar um exemplo agora, o que ocorreu. Estava brincando outro dia, acho que vão chamar o Suplicy para discutir renda mínima mundial. Porque o próprio G7 discutiu, olha, nós temos que criar uma política de renda mínima. Não vai ter emprego para todo mundo, a tecnologia está substituindo vários setores de produção e uma parte da humanidade não tem mais espaço. Né? E estão discutindo, né? Teria que criar um programa de renda mínima mundial. Claro que não é só essa alternativa, pode ser uma solução de curto prazo, mas nós precisamos discutir os problemas estruturais, e eu vinculo isso com o problema terra. Um dos problemas estruturais brasileiros não resolvidos é o problema da terra. Com tanta terra no Brasil e com tanta gente precisando de terra, por que isso nunca foi equacionado? Eis uma questão. Se nós pegar a Revolução Francesa, há uma aliança entre o campesinato e a burguesia nascente e se faz a reforma agrária, porque a burguesia interessava vender os seus produtos para a agricultura, portanto ampliar o mercado, e interessava, de contrapartida, que os produtores agrícolas produzissem matérias-primas, alimentos, para atender às demandas da população urbana, operária. No caso brasileiro, nunca houve isso. Talvez houve um delineamento primeiro, talvez historicizando para a gente ter uma noção. Nossa lei de terras, primeira, é de 1850. Um pouco antes da abolição da escravatura. Até 1850, a terra era devoluta, pública, e a mão de obra escrava. Em 1850, a terra passa a ser uma mercadoria. Quem quiser deveria comprá-la. Em 1888 vem a abolição da escravatura. Você imagina um escravo comprando terra. Não tinha nem... Então, ela é realizada antes para precisamente impedir que a mão de obra brasileira, então livre, formalmente, tivesse acesso à terra. Nós, evidentemente, passamos por vários estágios. O governo Getúlio Vargas, a própria ditadura, veio uma lei de terras em 64. Aí é a lei de terras, uma lei de terras ótima, feita pela ditadura, melhor que a Constituição brasileira. Qual é o problema da lei de terras de 64? Veja as nossas contradições, como são interessantes. É porque ela considera latifúndio por extensão e por produção. E ela, enfim, o Estatuto da Terra é uma lei super avançada. Mas o que faz a ditadura? Acaba com o movimento social. Destrói o movimento social. Aí você tem uma boa lei, mas você não tem movimento social que pressione. Ou seja, o que nos dá o indicativo, não adianta ter uma boa lei se efetivamente não tiver a sociedade participando do processo. Mas eu só queria te concluir, Jorge, que seria o ministro conhecido de todos nós, Alisson Paulinelli, e o ministro aqui de São Paulo, que foi da Fazenda na ditadura militar, o Delfim Neto, é que prepararam as bases da agricultura. E para eles, a agricultura deveria cumprir 4 objetivos: produzir para exportação, produzir matérias-primas para as indústrias, produzir alimentos e liberar mão de obra para as cidades.
E isso a agricultura fez na década de 60, 70. Foram 60, Por isso que 70 perdemos foi- o bonde, vamos dizer e assim. né? perdemos o bonde. Perdemos o bonde. Nesse tempo histórico. Por falar em Mas terra- nós podemos recuperar o bonde. A reforma agrária é uma das coisas mais modernas a ser feita no Brasil e no mundo. Por falar rapidamente, que a gente já está esgotando nosso tempo, Gilmar, mas você falou em boas leis. Aqui em São Paulo tem uma boa lei. Que, Tem. inclusive, fale sobre ela, que foi aprovada nesta casa por unanimidade. Os deputados estão aqui, aos quais agradeço, porque houve unanimidade. Agradeço todos os deputados que votaram, porque é uma lei de terras que diz que a terra vai ser repassada em forma de concessão de uso. Ou seja, um assentado pode obtê-la, pode passar de pai para filho, porém não pode comercializá-la. E vem de encontro Isso traz segurança, não é? E vem de encontro uma filosofia do MST. Para nós, a terra não deve ser mercadoria. A terra é um patrimônio da humanidade, um bem de todos nós e deve estar a serviço da humanidade. Ela não deveria ser comercializada. E a Lei de Terras de São Paulo diz isso. Em contrapartida, a lei do Temer agora é de venda total, de privatização total de terras, que vai criar um outro problema de concentração. Eu me orgulho muito dessa lei, porque foi um debate que eu me vi de cabeça, né? Nós fizemos aqui, porque, Gilmar, eu conheci cidades, Suzanápolis, Ouro Oeste, você pega várias cidades do interior do estado de São Paulo, que foi feito, vendida, o fazendeiro picou a fazenda e vendeu para vários. Jales é uma cidade de pequenos e médios produtores. É verdade. Então ela foi ensinando. Só que, como era propriedade particular, o cara vende e o cara vai só acumulando. Daqui a pouco eu não tenho mais. A volta à concentração. A volta à concentração de ideias. Deputado, só para encerrar, nós só temos 3 minutos, suas considerações finais. Só para no Por fechamento. isso eu quero dizer que nós, aqui, foi uma luta, mas eu acho que a gente conseguiu fazer esse carimbo no estado de São Paulo de que a terra é um bem comum aqui no estado de São Paulo. Eu sei que a gente tem muitas fazendas improdutivas e a gente acompanha isso. Mas aqui a legislação a gente deixou carimbado que essa questão é uma questão muito importante. Por isso, eu quero agradecer a presença do Gilmar aqui. Talvez ele não sabe a importância que tem para nós, deputado, a vinda dele aqui. Mas Gilmar é muito importante para nós, que isso fortalece e nos dá discurso para a tribuna, para falar aquilo que o movimento e aquilo que a sociedade quer. Muito obrigado, deputado Zico. Deputada Ana do Carmo, sua saudação, né? E as considerações finais. Eu quero aqui também cumprimentar o Gilmar, agradecer por ele estar aqui, dizer que eu sou uma deputada que vim do movimento popular, né, dona de casa, trabalhando de diarista, e eu me orgulho muito em ser uma defensora do MST, né, porque é uma organização que tem organização de verdade e que defende aqueles que mais precisam de verdade. Portanto, eu me orgulho muito e sou uma defensora e quero cumprimentar o deputado Zico, dar os parabéns, né, pela luta desse guerreiro aqui na Assembleia. Conhece muito mais esse interior aí do que eu, né, mas passei a conhecer também bastante. Mas, assim, eu me orgulho muito em ter vindo, sinto muito em não ter podido ter terra, né? Vim para São Paulo porque não tinha terra, plantava na terra dos outros, na época ainda da escravidão, né, com 10 anos de idade. Portanto, a gente sabe de todo esse sofrimento e por isso a gente continua defendendo aqueles que mais precisam e repudiando essa política cruel do governo em tirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, deputada. E dando oportunidade para o agronegócio. 1 minuto para encerrar nossa conversa aqui, Gilmar. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, Jorge, de colocar o MST à disposição. Estamos abertos para discutir. Eu acredito no diálogo, eu acredito na política. Eu acho que é a saída do Brasil, mesmo com tantos reveses. Hoje já não tem mais um Ministério do Desenvolvimento agora. Mas Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Acabou, né? Nós precisamos... Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, vinculada à Casa Civil. Não, nós temos críticas ao governo golpista do Temer, que eu não vou ter tempo para colocá-las Só aqui. as considerações finais. Mas eu quero agradecer e estar aberto. Podemos fazer outros programas, deputados
deputados, Muito bom. deputado Zica, deputada Ana, também queria agradecer o esforço de vocês aqui e conclamar outros deputados, né? Inclusive a nos chamar. Vamos debater? Nós estamos abertos ao debate e acreditamos não ter verdade absoluta para impor a ninguém, não é essa a nossa intenção, mas nós achamos que a reforma agrária precisa ser feita, assim como a luta por justiça social é uma causa nossa É de e da todos. humanidade. Muito obrigado, Gilmar Mauro. Muito obrigado, deputada Ana do Carmo, deputado Zico. Muito obrigado por sua audiência. O Em Discussão fica por aqui. Até a próxima oportunidade.